Neste momento, passamos a suspender a sessão para o uso da tribuna em manifestação externa. Requerimento do deputado Rinaldo Modesto, requer a mesa nos termos regimentais, o uso da tribuna na sessão dia 10 de agosto, que está sendo utilizada no dia de hoje, para o pronunciamento da doutora Ângela Maria Costa, falando sobre a importância da primeira infância na formação humana. Requerimento do deputado Rinaldo Modesto. Informa os convidados que terá o prazo de 15 minutos e eu já convido o deputado professor Rinaldo para assumir a presidência e acompanhar a manifestação da doutora Ângela Maria Costa. Com a palavra, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Assume aqui para você. Eu vou. Não, mas é você que convidou, então você faz as honras. Obrigado, irmão. Tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui de volta na Casa do Povo. Já vim outras vezes, faz tempo que eu não venho. E quero agradecer ao presidente, ao Rinaldo, meu grande amigo de muitos e muitos anos atrás, e a todos os meus amigos também, o Kemp, o Mock, né, que também estava na nossa luta. Então, nós viemos assim, aproveitando o mês de agosto, né, que foi instituído agora, recentemente, em julho, para se discutir a primeira infância nesse país. E é uma área que eu sempre trabalhei. Eu costumo dizer que eu fui a primeira pessoa a falar da importância da primeira infância em Campo Grande, quando eu trouxe a OMEP para Campo Grande, em 1975, porque eu participei de um congresso no Rio de Janeiro, e lá eu vi que nós estávamos começando a entender, a querer buscar qual era a importância da pré-escola. Naquela época, a gente falava de pré-escola, de 0 a 6. Depois, na universidade, trabalhando com curso de pedagogia, também nessa área, tratando da educação infantil, que também é a mesma coisa, de 0 a 6. E agora nós temos a primeira infância, que está, assim, sendo falada nesse mês em todos os lugares. Há pouco tempo, participamos lá do Tribunal de Contas do Estado, apresentando o seu programa de proteção à infância. E aí eu venho falar mais assim, no sentido de mostrar a importância que é. Porque eu costumo dizer o seguinte, gente, eu como professora, eu tenho falado assim, o óbvio é o mais difícil de ser entendido. Porque para mim é óbvio, a gente tem que começar pelo começo. Quando você vai fazer um prédio, você começa pela estrutura. Não adianta fazer nada antes, pensar em nada, nem no telhado. Você tem que começar pela estrutura. Então, para mim, sempre foi muito claro que na educação e nos cuidados da criança e de tudo mais, é necessário começar na gestação. Isso é importantíssimo, né? Então, nós viemos falar sobre isso aqui rapidamente, porque 15 minutos. Eu fui na Câmara de Vereadores há pouco tempo e estava falando exatamente isso. É tão difícil falar tudo isso, né, nesse pouco tempo. É como chamar um cardiologista para explicar o funcionamento do coração em 10 ou 15 minutos. Então, eu quero que me avisem quando tiver 10 minutos, porque aí eu vou, se tiver que cortar, eu corto, o que eu tiver que falar de mais importante, eu falo. Então, a importância dos cuidados na primeira infância. Para onde que eu viro? Para cá? Não está indo. A situação da infância brasileira, ela é muito triste. E eu costumo sempre dizer o seguinte, um país que não cuida da sua infância, é um país sem futuro, não tenha dúvida, né? Então, eu gosto de passar o slide, porque a gente vai acompanhando o decorrer da fala. Bom, e aí eu sempre coloco também como uma comparação a Coreia do Sul, gente. A Coreia do Sul hoje é uma grande potência mundial. E na década de 60, ela estava pior do que o Brasil. O que acontece com uma revolução que acontece na Coreia do Sul? Quando a sociedade entendeu que a gente precisa realmente cuidar da educação dos nossos pequenos. E aí, então, se houve aquela mudança total na Coreia do Sul. Não vai conseguir passar?
Bom, então eu vou falando enquanto isso eles estão apresentando. E aí a gente vem mostrando a importância da educação infantil e da primeira infância, porque é nesse período que a criança desenvolve todo o seu cérebro com muito mais rapidez que depois do resto da vida, né? Então, nós temos as conexões cerebrais que têm que ser estimuladas para que possa realmente se estruturar tudo aquilo que ele vai ser quando ele for adulto. Pedro Kemp é psicólogo, sabe disso, né? E hoje se fala muito no tal dos neurônios, das ligações dos neurônios. E isso acontece assim, a criança nasce com 100 bilhões de neurônios, na idade adulta ele passa a ter, nós temos 86 bilhões, e se a gente não tiver fortalecimento dessas ligações, dessas conexões nesse período, da gestação até os 6 anos de idade, a gente vai perdendo a chance realmente de promover esse ser humano. Então, vamos ver se a gente consegue passar. Não consigo passar, não está passando. Pode passar daí? Porque aí vocês vão passando e eu vou falando. Difícil, né? Então, a lei que foi sancionada para se falar da primeira infância, já falei, que é exatamente para divulgar tudo isso. Pode passar? Está passando? Bom, e outra coisa que é importante se falar na questão do retorno financeiro, que eu acho que isso para os gestores é muito importante. Um economista, prêmio Nobel, ele fala isso, que cada $1 investido durante a primeira infância, ele vai gerar uma economia de $13. Isso é lógico, porque a gente tenta fazer um monte de programa lá no ensino médio, lá no final do ensino fundamental, quando, na verdade, nós já tivemos os problemas lá no início. E eu costumo dizer o seguinte, a nossa infância no Brasil é uma infância roubada. O nosso atestado de incompetência, gente, que eu não me conformo, são as filas de creche, esperando vagas em creche. Isso não tem cabimento para quem trabalha na educação. Isso não tem cabimento para quem sempre atuou na educação infantil. Fila de creche é um atestado de incompetência. Precisamos acabar com isso, porque é um direito constitucional da criança brasileira. É uma coisa tão absurda que eu costumo dizer assim, gente, se a própria Constituição Federal não é cumprida, o que vai ser lá para frente? É direito constitucional quando se trata da Constituição em 88 como a Constituição cidadã. Então, a criança passa a ser cidadã de direitos. Até 88, a mãe tinha que apresentar uma carteira de trabalho para conseguir uma vaga em creche. Uma tremenda hipocrisia. E, a partir de 88, depois de um movimento constituinte, nós tivemos essa grande virada na educação, que é importantíssimo se falar. A criança passa a ser cidadã de direitos e ela tem direito à creche. A creche, então, passa a ser direito da criança, é opção da família e dever do Estado. Então, quando a gente vê, né, principalmente aqui em Campo Grande, nós temos 8 mil crianças esperando vaga, e são aquelas pedidos, né, que tem muita gente que nem procura a CEMED para colocar o filho na fila, e 8 mil é muito pouco, não é essa a realidade. Então, 8 mil de crianças em filas em creche, quer dizer o seguinte, elas não vão ter condições de frequentar essa creche, porque a criança não pode esperar, gente. Seu tempo é agora. Uma criança que tem 2 anos, 3 anos, ano que vem não é mais. Então, é o direito da criança que está sendo roubado em todo o Brasil. Nós temos apenas 30% de crianças com alguma vaga em creche no país. O Plano Nacional de Educação colocou como meta que a gente atendesse 50%, porque sabe que não ia conseguir os 100%, e nós não vamos conseguir alcançar esse número em 2024. Vai terminar esse plano nacional e nós só estamos atendendo 30% das crianças. Por aí a gente vê o absurdo que é a questão da primeira infância. A neurociência fala do desenvolvimento, a questão do ambiente é importantíssimo para se desenvolver também a questão emocional e afetiva, os cuidados, né, preliminares de estimulação realmente daquela criança, daquele ambiente. Costuma-se dizer que o homem é um animal que nasce precoce. É o único animal que nasce precoce e precisa de atendimento de outro ser humano, precisa de cuidado de outra pessoa. Um cachorro nasce, já levanta, já vai mamar e vai andando. O ser humano morre se não tiver um cuidado maior.
Então, é inadmissível que a gente ainda esteja vivendo esse problema. Nos grandes países de primeiro mundo, a discussão lá é a questão da licença maternidade, é aumentar o período da licença maternidade, é oferecer dinheiro para a mãe ficar em casa. O nosso país ainda discute a questão de vaga em creche. Isso, para mim, é um absurdo, né? Já era para ter completado. Nós temos 35 anos de Constituição Federal. E eu falei isso na Câmara e vou repetir aqui. Eu tenho muita vontade de fazer uma pesquisa perguntando ao pessoal que está lá na UNEI, aqueles jovens que estão lá, quem cuidou deles do 0 aos 6 anos. Com certeza, a maioria vai dizer que ninguém. Foram roubados no seu direito. As pessoas com 35 anos que não entraram na creche tiveram esse direito roubado e acho que já está mais do que na hora da gente resolver esse problema. E eu acho que os deputados deveriam realmente se preocupar com isso nos municípios nos quais eles realmente têm a sua parcela de eleitores. Outra coisa que eu gostaria de dizer, a questão da... Não vou nem passar tudo que eu fiz, porque não vai dar tempo, mas a situação da criança brasileira é essa aí, ó. 45,4% de crianças de 0 a 14 anos vivem na situação de pobreza. Isso quer dizer o seguinte, são R$ 145 per capita por família, por mês. Né? Mais quase 2 milhões de crianças estão ainda em trabalho infantil. Isso é um absurdo, é inadmissível, né? No mundo hoje. 7,1 mil crianças e adolescentes foram vítimas de homicídio, né? Cometido por armas de fogo. Nós temos mais ou menos quase 2 milhões de crianças fora da creche, fora da escola. Entendeu? E mais de 30 mil crianças à espera de vagas em Mato Grosso do Sul. Esse número é assustador, isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. 30 mil crianças que amanhã já não vão nem poder frequentar a creche, porque a educação obrigatória é a partir dos 4 anos. E nós temos ainda crianças de 4 anos que não têm vaga ainda em escola. É um absurdo. É obrigação de ter. E a creche também, porque é direito da criança. Mais de 8 mil crianças em Campo Grande, né, que eles dizem. Esse artigo da Constituição, ele diz tudo, não precisa fazer mais nada. Eu falo, se eu trouxer esse artigo, e só isso já se mostra que nós estamos no caminho errado na educação e nos cuidados. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Imagina, 8 mil crianças estão jogadas à total negligência, junto à sua família, e sem nenhuma responsabilidade do Estado. O Estatuto da Criança reforma isso? Né? Aplica, fala mais ainda que a criança é a prioridade absoluta das políticas públicas, todas. Esse 0 a 6 anos deveria ser prioridade em todas as políticas públicas. Sistema de garantia de direitos que não funciona, isso é importante se dizer. Esse sistema de garantias de direitos, de proteção à criança, tem uma rede de proteção à criança que entra todos os setores, é assistência, é saúde, é educação, é justiça. E a gente vê tanto caso de violência contra a criança, tanto desrespeito àquela criança, né? E é uma responsabilidade de toda a sociedade. E aí eu queria perguntar se alguém aqui sabe, tem no seu celular, na sua agenda, o número do Conselho Tutelar. Alguém tem? É um absurdo. É outro absurdo que a gente vê. Porque esse número, eu gostaria até de fazer uma provocação, deputado Rinaldo, que se criasse uma lei onde esse número dos telefones, né, dos conselhos tutelares, ficasse visível para a sociedade. Como que a sociedade pode proteger, que é uma obrigação nossa, a criança? Se ninguém sabe o número que tem que ligar. O 100, o Disque 100, esquece. Porque o Disque 100 você liga e ninguém atende. Os números dos conselhos tutelares têm que estar disponíveis. E eu tenho costumado dizer o seguinte, tinham que estar, sabe onde? Nos outdoors, nos ônibus, nos sacos de supermercados, disponíveis na escola, número bem grande. Esse número é escondido, exatamente para não funcionar. É uma rede furada.
Nós temos na lei também que em cada 100 mil habitantes é necessário um conselho tutelar. Aqui nós temos 5. Nós estamos quase com 900 mil habitantes. E eu tive alunos que fez estágio dentro dos conselhos tutelares, porque eu criei uma disciplina quando eu dava aula, agora estou aposentada, que eu sempre achei que era importante e necessária. O professor como o interlocutor dos direitos da criança. O professor tem que ter essa disciplina na sua formação. Conhecer a legislação a fundo, para poder conhecer e poder saber onde que ele tem que ir quando ele vê uma criança roubada nos seus direitos. Professora Ângela, o assunto é tão importante, tão pertinente, que você pediu para que a gente comunicasse aos 10 minutos. Tá, eu dei uma tolerância de quase 4, então... Está acabando, né? Então você tá bom, tem já mais... vou terminar. Tem o quê? Alguns... Tenho só uns 2 minutos para falar. Tá bom. Então, já falei da rede de proteção, que é furada. A gente vê um monte de casos sérios acontecendo aí. Vem o marco legal da primeira infância, que isso é importante, por isso toda essa discussão, né? Que tenta colocar essa legislação para ser cumprida. E lá eles fazem o Pacto Nacional da Primeira Infância, que é por isso que a gente está falando disso hoje, né? E aí, então, a gente convoca, sabe? Isso aqui é importante os assessores pegarem. Essa fundação é muito interessante, porque eles colocam um mapeamento do Brasil inteiro. Dá para vocês saberem quantos alunos, quantas crianças estão esperando vaga, o que está acontecendo com a primeira infância. Eu vou deixar esse vídeo aí. O Supremo Tribunal também, ano passado, disse que quem procurar na justiça vaga tem que ter. Então, essa questão de creche vai ter que ser resolvida, porque é lei. A partir do ano passado, vai ser obrigado a ter. Os pais não sabem disso, né? Quando souberem. Bom, então, é aí que está. E isso aí que eu gostaria de deixar claro, achei interessante isso de colocar. Cadê? Ixi. É uma frase que caminhou na minha vida inteira, sabe? Eu fui num congresso, o primeiro congresso nacional, lá no Rio de Janeiro, da UMEP, e essa frase me chamou a atenção e me carregou para a minha vida profissional. Então, Exupéry fala assim: ninguém te sacudiu pelos ombros quando ainda era tempo. Agora a argila de que és feito já secou e endureceu, e nada mais poderá despertar em ti o místico adormecido, ou o poeta, ou o astrônomo que talvez te habitasse. Então, eu quero deixar isso como uma reflexão. O tempo da criança é já. A criança não pode esperar. Muito obrigada. Minha colega, professora doutora Ângela, quero agradecer de coração todos nós aqui, tanto o Pedro, que é da área da educação, o Júnior, nosso vice-presidente, eu que fiz o magistério, filho de uma professora que deu aula de 1 a 4, na roça, durante de manhã, tarde, e à noite tinha o Mobral. A gente sabe o que significa isso. Eu sempre lembro de uma frase de Monteiro Lobato, que diz que um país se desenvolve com homens e livros. Se nós fôssemos aqui filosofar, quando Pitágoras diz que é preciso que nós ensinemos as nossas crianças para não puni-las na fase adulta, e não espiritualizando, o próprio rei Salomão, ele diz: devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando chegar na fase adulta, não venha se esquecer dele. Então, quero aqui parabenizar Vossa Senhoria, que é uma lutadora desde 85, quando eu entrei na Universidade Federal. A professora Ângela Costa sempre trabalhou nessa perspectiva da gente investir. Sabemos que é função específica, né, do município, a questão da primeira infância, mas é uma responsabilidade de todos nós. E eu quero aqui te parabenizar. É um assunto que nós poderíamos ficar aqui, deputada Mara, a tarde toda falando, porque é um assunto que nos enche de muita esperança, de um país rico, de um país grande, mas com tantas diferenças sociais. E a base, como começou o seu discurso, uma casa começa pelo alicerce. Então, quero aqui parabenizar, e eu espero que, num espaço não tão distante, a gente tenha efetivamente esse direito que está contido na nossa Constituição, que é a defesa da nossa criança, e ele deve ter a oportunidade de ser criança na hora que ela é criança. Muito obrigado. Em nome de todos os nossos colegas, eu quero aqui te parabenizar. Muito obrigada. Eu só queria terminar, falar o seguinte: a marca registrada da educação brasileira é a desigualdade. E essa desigualdade começa exatamente pela falta de creche. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Ângela Costa.